Olá, paz e luz com Jesus. Estamos iniciando aqui mais uma gravação de um vídeo para o canal Delson Silva, o canal com as orientações e reflexões espíritas. Mais um vídeo novo aí para o canal, agradecendo a Deus, a Jesus pelas oportunidades. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre a pergunta, sobre o Livro dos Espíritos, né? A pergunta 919, que está na terceira parte das leis morais, né? Capítulo 12, da perfeição moral, é o conhecimento de si mesmo, a mensagem do nosso querido apóstolo Santo Agostinho. Então, a pergunta feita por Kardec aos espíritos e respondida, né? No caso, respondida por Santo Agostinho, é exatamente essa. Pergunta 919, qual o meio prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal? E aí, Santo Agostinho responde que um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? É a pergunta 919A. Então, novamente a resposta é: fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia. Interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não falhara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, veja já, meus irmãos, a importância da gente analisar a gente refletir sobre essa questão do Livro dos Espíritos, né? Essa questão 919, e com certeza ela é de grande ajuda na nossa transformação moral, né? Nós precisamos entender esse processo de passar essa revista, né? No final da noite, orientado por Santo Agostinho aí, né? Em todo final todo final da noite é no começo, né? Quando a gente vamos repousar, descansar. Na realidade, nós já sabemos que descansar é só o corpo físico. O espírito vai se desprender, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer o que estiver na afinidade. Ou vai para a balada, vai depender do que estamos buscando, né? De repente eu penso que vou estudar ou trabalhar, mas eu passei um dia bastante turbulento, bastante difícil, pensamentos negativos, pensando no mal, pensando na maldade, e aí vou querer chegar à noite e ter encontro com bons espíritos. Na realidade, lei do engano, né? Nós vamos ter encontro com o espírito da simpatia que nós criamos por afinidade. É exatamente isso que vai acontecer. Mas quando a gente está buscando aprender, buscando interagir com o bem, buscando fazer a nossa reformação, a nossa transformação moral, buscando trabalhar essas dificuldades íntimas que nós trazemos ainda, como Santo Agostinho nos traz aqui essa reflexão, nós estamos ligados a um anjo de guarda, a um espírito que é encarregado pela divindade para nos auxiliar na evolução. E é claro que à noite, ao dormir, ao deixar o repouso para o corpo físico, o espírito, né? O espírito trabalha constantemente, jamais ele vai precisar desse descanso, ele vai sair, ele vai ter encontro com aquelas afinidades que nós nos ligamos desde durante o dia, né? E à noite nós vamos encontrar, vamos receber orientações, vamos tratar de alguns temas que às vezes dúvidas e que precisamos. Por isso que é aquele ditado: nada melhor do que 2 dias com a noite no meio. Essa noite é exatamente isso. É para a gente dormir literalmente com o problema. Dormir com a dificuldade. E às vezes, quando você busca, na hora de dormir, essa prece, esse conforto, essa oração, o desejo do bem, né? Nessa hora você faz essa ligação com aqueles que são responsáveis pela tua caminhada também. Não responsável por interferir no teu livre-arbítrio, mas responsável por te orientar, por te conduzir. Então, continue dizendo assim: foi assim que eu cheguei a conhecer e a ver que em mim precisava de reforma, Santo Agostinho. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito,
rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que os esclarecessem, quando grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, veja que toda a ajuda que nós pedimos de Deus vem também através dessa prece. Saber fazer uma prece, conduzir a prece, saber pedir, né? Não adianta querer pedir coisas materiais para Deus. Deus vai nos dar o necessário que precisamos para a nossa caminhada. Dirigir, pois, a vós mesmo perguntas, tá? Conselho de Santo Agostinho, fazer esses questionamentos a nós mesmos. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou em tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censurareis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Bom, aqui mais um ponto para a gente refletir, né? Porque às vezes a gente tenta esconder as coisas dos outros, mas é preciso a gente entender que a gente pode até esconder do encarnado, da pessoa que está do nosso lado, da pessoa que convive conosco. Nós podemos até esconder as coisas. Agora, dos próprios irmãos desencarnados, nós não escondemos nada. Da espiritualidade, nós não escondemos nada. Quando também não escondemos de nós mesmos. Às vezes nós queremos fingir as coisas para nós mesmos que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós estamos nos equivocando, né? A nossa consciência vai registrando cada ato praticado, de bom ou não. Ela vai registrando. E ela vai entrando em atrito. Ela vai entrando em atrito conosco. Por que ela entra em atrito conosco? Porque na nossa consciência, quando nascemos, já trazemos leis gravadas. E que, à medida que nós vamos melhorando, elas vão despertando. Então, trazemos as leis divinas, estão gravadas na nossa própria consciência. Quem nos diz isso são os Espíritos, lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Né? Onde está gravada as leis de Deus? Na vossa consciência. Então, se ela está gravada na nossa consciência, nós começamos aí a trazer momentos de dificuldades, a querer enganar a nós mesmos, nós vamos também gravando dificuldades, nós vamos guardando, armazenando dificuldades na nossa própria consciência. Ela nos vai nos cobrar. Ela é o grande livro da vida, que nos vai despertar para aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Então, Santo Agostinho, ele continua dizendo, perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Mais uma vez, como seria o nosso desencarne agora, nesse momento? Como desencarnaríamos nesse momento? Chegaríamos no mundo dos espíritos, é uma das moradas da casa do Pai, em que estágio de consciência? Uma consciência melhor, uma consciência complicada, uma consciência limpa ou uma consciência totalmente suja, pesada? Porque esse é, como disse e reafirmo aqui, esse é o livro da vida que nós temos. E não adianta dizer que você vai cobrar alguém, que eu vou cobrar alguém. Não, a nossa consciência já nos cobra. Pois é. E aí continua o texto dizendo, examinai o que pudesse ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. Olha que interessante. Onde é que está? Quais são as leis de Deus? Ora, as leis de Deus são os mandamentos recebidos por Moisés lá no Monte Sinai. Ali está as 10 leis dos mandamentos, que nós temos que cumpri-las. Mas Jesus, ele sintetiza, para ficar mais fácil da gente entender e da gente aprender as coisas, ele sintetiza essas 10 leis em 2. Quando questionado, né, qual seria o maior mandamento, Jesus disse,
Amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito e do teu coração. Esse é o único e primeiro mandamento. Mas haverá um segundo mandamento semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, ele sintetizou esses mandamentos, traduziu nesse primeiro mandamento, conjugando em um segundo mandamento, porque fica mais fácil da gente entender todos os outros mandamentos. Porque quem respeita, quem ama a Deus, quem respeita o próximo e ama o próximo, logicamente não está ferindo nenhuma das leis. E são exatamente essas leis que estão gravadas na nossa consciência, né? O conhecimento, as respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direi, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Mais uma questão. Eu posso me julgar, né? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Então, veja a série de perguntas que Santo Agostinho vai nos induzindo a fazer, e ele fez, né? Ele vivenciou isso, ele viveu essa experiência e está trazendo para nós também passarmos por esse crivo, fazer essas indagações a nós mesmos. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual, mas direis, né? Como há de alguém julgar a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor, né? O avarento se considera apenas econômico e previdente, os orgulhosos julgam que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como o qualificareis se praticada por outra pessoa. Então aqui ele nos diz para que a gente trabalhar essa questão desse julgamento ao outro. Procurar compreender também a natureza em que todos nós vivemos. Não importa se eu, ou se você, ou quem quer que seja, está um passo à frente no caminho. Não somos nós que vamos dizer que estamos adiante do outro. O que se mede sobre a evolução da humanidade é exatamente o proceder. Como agimos, como estamos agindo. E não é agindo por interesse, diante da família, diante dos amigos, não. É o natural da vida, como somos no natural na nossa existência. Isso vai valer para a nossa casa, vai valer para o trabalho, vai valer para a sociedade, vai valer para o trânsito desafiador que nós temos hoje, vai valer em todos os sentidos. É como eu sou, como nós somos. Santo Agostinho diz, procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezais a opinião dos vossos inimigos. Porquanto esse nenhum interesse tem em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais fraqueza ou com mais franqueza do que faria um amigo. O Evangelho aqui é bem claro, né? Também, quando nos diz: reconciliai-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Né? Jesus nos orienta através do Evangelho. Nós sabemos que é muito bom conviver com as pessoas que têm a mesma sintonia conosco, que comungam das mesmas ideias, que nos abraçam, que nos elogiam. Por sinal, temos que tomar cuidado. Emmanuel diz que o elogio é um fermento, né?
que vai destruir, que vai nos destruir. A gente tem que tomar cuidado com esses elogios. E ainda mais, né? A própria boca que solta um elogio é capaz de soltar uma calúnia. Temos que tomar muito cuidado. Então, temos que viver consciente. Não que não gostamos de ser elogiados, mas uma coisa saudável, uma coisa, né, tranquila. Não aqueles elogios estapafúrdio que parecem nos colocar em patamares que ainda não temos, que ainda não somos. Mas cabe a nós essas corrigendas. Não é quem faz o elogio. Cabe a nós aceitar ou não. Então, se alguém te chama de mestre, mestre só Jesus. Nós ainda aqui no plano terráqueo somos aprendizes, comedores de feijão, de necessitados aí de muito aprendizado. É claro, já tem irmãos aí, já doutorados, até mesmo nas escolas da espiritualidade. Mas nós, quando eu digo nós, estou falando a grande maioria, nós ainda temos muito, todos temos que aprender. Então, vamos tomar cuidado com esses elogios, vamos tomar cuidado e vamos prestar atenção no que aqueles supostos nossos inimigos dizem de nós. Será que no fundo não tem um ponto de verdade que nós precisamos corrigir? Né? Não tem algo que nós precisamos observar melhor? Eles estão nos chamando exatamente a atenção? Não são eles os nossos professores a nos ensinar? Então é nesse sentido que nós temos que encarar essa realidade e não trazer esses inimigos de forma a expulsá-la da nossa vida. Jamais. Nós estamos aqui para construir um amigo do inimigo, trazer esse inimigo para ser nosso amigo. E se ele nos está nos afetando, nos apunhalando, nos afinetando hoje, com certeza algo fizemos, ainda que não nesse momento, mas esse reencontro também não é uma obra fortuita, não é uma obra do acaso. Se Deus coloca, como bem disse Santo Agostinho, que se Deus coloca ao nosso lado, é porque Deus sabe de todas as coisas. E Deus sabe que nós precisamos passar por esse laboratório. Deus sabe que nós precisamos conviver com esse irmão, com esse inimigo, que é um irmão, nós chamamos de inimigo, mas é passível de receber orientação, é passível de receber luz, é passível de receber prece. Então, prescute, consequentemente, a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas, de balanço no seu dia moral de balanço no seu dia moral para o exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta deste será mais avultada que daqueles. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar em receio o despertar da outra vida. Olha, acho que muitos de nós já ouvimos, né, que a noite de sono, o nosso dormir é um estágio até mesmo para a morte, né? E vamos apagar para aquele dia. Mas é interessante dizer que apagar somente as energias que mudam no corpo físico. Mas as que nós acumulamos para o espírito, não. Essa nós vamos carregar. O espírito desperta carregando todas essas energias. Isso é importante que a gente reflita sobre isso. Muitas das vezes o sono ele reflete muito das nossas ações do dia. Ah, mas hoje está cheio de tradutores de sonho. É porque sonho tal é isso, sonho tal é aquilo. Primeiro, nós também devemos tomar cuidado. Nós não somos ledores de sorte, nem tradutores de sonhos. A doutrina nos diz que os sonhos têm vários meios aí para a gente poder refletir o porquê. Pode ser do reflexo daquilo que vivenciamos durante o dia. Pode ser que algo precisa ser despertado em nós pela espiritualidade e aí sim
os espíritos nos induzem, nos levam, nos induzem no outro dia, dizer sonhei com algo, ainda que minimamente, mas é o necessário para um despertamento, um aprendizado e coisa assim. Mas traduzir sonhos, não é o papel do espiritismo. Não é o nosso papel. Né? Então, formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Mas aqui é claro, nítidas e precisas. Justo é que se gastem algum minuto para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garante repouso na velhice? Pois é, né, gente? Trabalhamos para acumular tesouros, riqueza, para viver uma velhice. Sabemos, é preciso? Claro. Evidente que sim. Nós vamos trabalhar, vamos melhorar. Ainda sou jovem, cheio de vigor, cheio de forças. Vamos lutar, vamos fazer a nossa economia para na velhice. A gente sabe que quando chega a velhice, o corpo depende aí de medicamentos, depende de mais cuidados com a saúde. Nada melhor do que termos aí, né, aquele que tem condição, um plano de saúde, para cuidar do próprio corpo. Mas assim como nós estamos cuidando, ao mesmo tempo, nós também possamos cuidar do lado espiritual. Fazer as nossas transformações de novo, para quando chegar na velhice, ser um idoso saudável. E quando eu digo saudável, não é só na questão da saúde, mas na questão da mente, na questão das pessoas. Tem tantas pessoas boas de conviver, quanto tem tanto idoso chato, né? Meio que ranzinza. Por quê? Simplesmente a reflexão é essa. Não procurou se transformar e ninguém vai chegar em lugar algum e se transformar de uma hora para outra. Como a morte não vai transformar a gente só porque morremos. Então, isso é um processo que nós temos que ir trabalhando. Isso é um processo que nós temos que todos os dias ir vivenciando. Né? Isso é um processo que nós temos que carregar para a nossa vida. E quando eu falo vida, eu quero dizer vida física e vida espiritual. O melhoramento, o autoaprimoramento. É nesse sentido, conhece-te a ti mesmo. Pois bem, que é esse descanso de alguns dias turbados sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo. O presente é incerto. E o futuro? Então vamos fazer essas perguntas. Vamos construir esse futuro. Mas tudo depende do hoje. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto que desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Então, essa mensagem, como está ditada no Livro dos Espíritos, é uma mensagem de Santo Agostinho, e Kardec, ele coloca uma nota de rodapé lá no Livro dos Espíritos dizendo: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos, sem que o suspeitemos, unicamente por não prescrutarmos a natureza e o nível dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima.
que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abre lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, podemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. Interessante, né? A nota de rodapé para que a gente possamos entender esse processo, porque às vezes nós pisamos na bola, né? A realidade é essa. Nós vacilamos muitas vezes. Muitas vezes nós vacilamos, escorregamos. Mas será que já paramos para pensar, que já paramos para refletir dessa retomada? Eu estava num trabalho tão bom, mas de repente eu vacilei. Eu vacilei e aí perdi a oportunidade. Será que perdeu? Ou diante desse vacilo você não teve a humildade de reconhecer, né, esse erro? Porque nós somos induzidos constantemente na alma que está progredindo a essa imaturidade. Mas, no entanto, é essa oportunidade que nós temos que assimilá-la, que nós temos que buscar conhecimentos espirituais capazes de nos levar à libertação. O conhece-se a si mesmo é a chave preciosa do despertamento dos valores internos, onde o coração é a porta e a consciência é a sala de meditação. Junção, sentimentos, né, e pensamentos. Consciência e coração. Como estão os meus sentimentos? Como andam os nossos sentimentos? Nós estamos conseguindo equilibrar os nossos sentimentos diante das dificuldades que temos, porque, é evidente, todos nós passamos por desafios e dificuldades, mas nem por isso nós vamos deixar de lado ferramentas que nos induzem a crescer, nos ensinam. Por isso, Santo Agostinho que nos orienta aqui, no final de cada dia, se possível, pensar nos nossos próprios atos. Mas pensar com bastante rigor. A gente não devemos ser rigorosos para com o próximo. O rigor que nós devemos usar, é a espada da guerra que nós devemos usar, é dessa guerra íntima que nós temos que travar conosco mesmo. É trabalhar essas dificuldades que ainda nós temos. Dificuldades tais como de convivência, dificuldades tais como de entendimento, de aceitação, principalmente. Queremos tudo ao nosso bel prazer, para ontem. E aí é que está o equívoco. Nem Deus nos cobra essa mudança de uma hora para outra. Afinal, que existe o processo das reencarnações para que nós possamos evoluir, para que nós possamos caminhar no bem. Vamos procurando um ao outro, vamos reajustando as arestas, vamos podando essas arestas, vamos trabalhando as dificuldades e vamos buscando trilhar esse mesmo caminho. Porque, por vezes, o mal às vezes é necessário. Jesus nos diz lá no tocante ao escândalo. Né? Há de haver os escândalos, há de tê-las os escândalos, mas há daquele que se deixar escandalizar. O Evangelho vai mais a fundo e diz que o escândalo que precisa vir à tona é aquele que ainda está camuflado em nós mesmos. Esse que nós estamos tentando fingir que está tudo bem, fingir que não está em nós. Só vamos melhorar a hora que esse escândalo vir à tona, a hora que a gente conseguir limpar essa consciência, porque ele está, de uma forma ou de outra, arquivado na nossa consciência. Todos nós, sem exceção, praticamos inconvenientes.
Os Espíritos nos dizem que nós temos que ser como aquele agricultor que adentrou uma mata virgem, e ali vamos encontrando dificuldades, mas depois de tudo pronto, a lavoura, né, ela já está com o seu plantio, já está sendo cuidada, e no final nós vamos colher frutos do trabalho que nós vencemos com as dificuldades que temos para encarar essa mata. É a mesma coisa desse comerciante precavido, que todo final de dia ele passa o balanço daquilo que ele fez, né? Daquilo que ele produziu. Né? É através desse balanço que ele vai saber se no outro dia ele tem que mudar alguma forma, mudar algum preço, para corrigir algumas faltas, algumas falhas que ele cometeu hoje. Porque ele tem funcionários, ele tem impostos, ele tem credores, devedores, enfim, tem uma afinidade de compromissos assumido por ele. Nossa vida é assim. Nossa vida é assim. Nós temos compromissos assumidos que deveremos refletir sobre isso. O que estamos fazendo com esses compromissos que nós assumimos? Estamos dando conta do recado ou não? Porque os benfeitores espirituais também vêm nos auxiliar, ajudando-nos nesse conhecimento de si mesmos, de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo é a autoiniciação, que é a maturidade oferta à alma. Porque passando a conhecer-se, fica mais fácil conhecer e respeitar os outros. Para conhecer a si mesmo, o primeiro passo é o despreendimento, mas que seja feito com certo discernimento, principalmente na época em que vives. E Lucas diz lá no seu Evangelho, no capítulo 6, no versículo 34, ele diz: e se emprestais àquele de quem esperais receber, qual a vossa recompensa? Também os ímpios emprestavas aos ímpios, para receber outro tanto. Ora, a usura empana a mente. Impede de trabalharmos conosco mesmo, de desprender, de ter sentimentos positivos, pensamentos positivos, sentimentos do bem. Deus fez as leis espirituais por saber que começaríamos a vida já tentando burlá-las. Já imaginou se nós não tivéssemos os mandamentos das leis divinas que nos regulam, que nos direcionam, que nos orientam? A vida era um caos, né? Então, nessas leis, nós vamos passando a compreendê-la mais na sua profundidade. A ignorância passa a desaparecer. Ela vai cedendo lugar à compreensão. Nós temos modalidades N de aprendizado. E aos poucos nós vamos ter variações dos sentimentos humanos. Isso se chama justiça. Dando a cada um a lição que merece, ajustando suas forças na força de Cristo, no Evangelho. Então, nos diz os Espíritos que ser atento aos meios, porque Deus fala ao teu coração, e não perca as oportunidades de aprendizado. Vamos refletir? Que Jesus possa nos abençoar nessa nossa tarefa, nos direcionando ao caminho da luz, ao caminho do bem, da paz, da serenidade de consciência, do amor ao próximo, com as virtudes
em cada um possa ser despertas. Trabalhar interiormente, fazer com que essas virtudes eclodam-se, trazendo do nosso íntimo essas dificuldades que temos, nesse burilamento interior, a necessidade de transformação, de evoluir. Que assim, sejamos felizes com o pouco que já aprendemos ou que já adquirimos, já temos. Fazer se multiplicar através das ações do bem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Então fica aí, meus irmãos, um pedido aqui a vocês, que gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva nesse canal, ative o sininho para receber todas as novidades, né? Vamos procurar aqui toda semana manter o canal atualizado com um vídeo novo. Então fica aí o meu abraço sincero para você, afetuoso, e até a próxima oportunidade.